Olá! Hoje vamos mergulhar num universo que, olha, afeta todo mundo, direto ou indiretamente: os hormônios sexuais. Para começar, vamos pensar em um caso. Uma mulher jovem, 25 anos, e o diagnóstico é de insuficiência ovariana prematura. Ela já está lidando com ondas de calor, secura vaginal e, o que é bem sério, osteoporose já diagnosticada. A recomendação foi terapia de reposição hormonal. Mas assim, como é que funciona essa reposição? E o osso dela, o que mais dá para fazer? Esse caso é um ponto de partida excelente, sabe? Ele puxa o fio para a gente explorar os hormônios das gônadas, ovários, testículos e também os remédios, os fármacos que mexem com eles. A gente vai usar como base um material bem detalhado de farmacologia clínica para entender melhor os estrogênios, progestinas, androgênios e também o que inibe ou antagoniza esses hormônios. Certo. Então o objetivo é desvendar mesmo o papel deles em tudo: ciclo menstrual, puberdade, menopausa, a função do testículo também. E claro, como a medicina usa isso, né? Terapia de reposição, contracepção, até tratamento de câncer. Vamos olhar para os dois lados, feminino e masculino. Perfeito. Começando pelo ovário. A função dele é cíclica, começa lá na puberdade. E quem comanda isso são sinais do cérebro, pulsos de GNRH, que falam para a hipófise liberar o FSH e o LH. Ah, o FSH e o LH. São eles que ditam o ritmo do ciclo menstrual, então. O FSH faz os folículos crescerem no começo. Exatamente. Aí um folículo se destaca, vira o dominante. E com a ajuda do LH, ele produz mais e mais estrogênio, principalmente o estradiol. Esse estrogênio prepara o útero, e num certo ponto ele causa um pico de LH. E esse pico... É a ovulação. Isso, a ovulação. O folículo que rompeu vira o corpo lúteo. E aí ele começa a produzir estrogênio e, muito importante, progesterona. Isso na segunda metade do ciclo. Se não rola a gravidez, tudo regride, vem a menstruação. E a menopausa, bom, é o fim natural dessa história cíclica. Mas nem sempre funciona redondinho, né? Às vezes a menstruação some, há amenorreia, ou os ciclos não têm ovulação. Isso pode vir de estresse, distúrbio alimentar, exercício pesado, ou até coisa orgânica. Tem várias causas. Agora, falando dos estrogênios, o estradiol é o principal que o corpo faz. Mas tem os sintéticos, usados em remédios, e até fontes que não são humanas, como os de égua. E tem uma coisa hoje em dia que preocupa, Os tais disruptores endócrinos, compostos no ambiente, em plásticos, plantas, que imitam o estrogênio. A ligação com problemas como câncer de mama ainda está sendo muito estudada. Entendi. E para o corpo, como ele lida com um estrogênio que a gente toma, por exemplo, numa terapia? Farmacologicamente falando, a via de administração é chave. O estrogênio que a gente engole, oral, ele passa primeiro pelo fígado. E essa primeira passagem aumenta a produção de várias proteínas lá no fígado, inclusive fatores de coagulação. Isso pode aumentar o risco de trombose, sabe? Ah, faz sentido. Já quando a gente usa pela pele, tipo um adesivo, ou via vaginal, ele meio que pula essa etapa do fígado. E aí esses efeitos na coagulação, por exemplo, são bem menores. Isso é super importante na hora de escolher a terapia. Entendi. E lá na célula, como eles agem? Eles têm uns receptores específicos dentro da célula, o ER-alfa e o ER-beta principalmente. A ligação funciona como uma chave, sabe? Liga ou desliga genes. E isso regula um monte de coisa. Tem também os efeitos mais rápidos, que não dependem diretamente dos genes. E quais são os efeitos mais marcantes no corpo? Tirando o desenvolvimento na puberdade, que é o mais óbvio. Nossa, são muitos. No útero, eles fazem o endométrio crescer, proliferar. Por isso que usar estrogênio sozinho, sem progesterona, numa mulher com útero, aumenta o risco de câncer de endométrio. É crucial lembrar disso. Nos ossos, eles protegem, diminuem a reabsorção óssea, fundamental para a osteoporose, como no caso da nossa paciente lá do início. Mexem também com as gorduras no sangue, os lipídios. Geralmente melhoram o perfil, sabe? Aumentam o HDL, o colesterol bom, diminuem o LDL. Mas podem aumentar os triglicerídeos. E na coagulação, como eu falei,
aumentam a tendência de formar coágulos. Isso leva a gente de volta para a terapia hormonal, a TH, na pós-menopausa, que ainda é um debate quente, né? Sim, muito. Aquele estudo grande, o WHI, meio que mudou tudo. Ele mostrou que em mulheres que começaram a TH mais tarde, depois da menopausa já instalada há mais tempo, havia um aumento no risco de câncer de mama e até de problemas cardiovasculares. Não era aquela proteção que se pensava antes para todo mundo. Hoje o consenso meio que aponta para uma janela de oportunidade. Parece que começar a TH logo no início da menopausa é mais seguro e pode sim trazer benefícios, especialmente se for pela via transdérmica, por causa daquela questão do fígado. E no caso da menopausa prematura, como da nossa paciente? Aí a indicação é bem mais clara. É importante para proteger os ossos, aliviar os sintomas que são muito intensos. Para ela, os benefícios superam os riscos na maioria das vezes. E a regra de ouro que não pode esquecer: mulher com útero precisa da progesterona ou de uma progestina sintética junto com estrogênio, sempre, para proteger o endométrio do câncer. Certo. E além desses riscos maiores de câncer e trombose, que outros efeitos colaterais podem aparecer? Sangramento uterino irregular é bem comum, principalmente no começo. Enjoo, dor nas mamas, sentir um inchaço, dor de cabeça, às vezes alteração de humor, tudo isso pode acontecer. E as contraindicações são sérias. Histórico de câncer de mama ou endométrio, alguma doença grave no fígado ou histórico de trombose, tromboembolismo. Isso geralmente impede o uso. Ok. Agora vamos para as progestinas, as primas sintéticas da progesterona. Isso. A progesterona natural é feita lá pelo corpo lúteo. Mas quando a gente toma, o fígado metaboliza ela muito rápido. Por isso a indústria criou as progestinas sintéticas, que duram mais no corpo. Tem vários tipos. Algumas mais novas, tipo desogestrel, gestodeno, tem menos daqueles efeitos androgênicos, sabe? Menos acne, menos pelo. E elas agem parecido com os estrogênios, se ligando em receptores? Sim, tem os receptores de progesterona, o PRA e o PRB. Elas se ligam ali e também regulam genes. Fisiologicamente, o papel delas é preparar o endométrio para uma possível gravidez, deixar ele mais secretor, digamos, e também contrabalancear aquele efeito de crescimento que o estrogênio causa no endométrio. E elas também aumentam um pouquinho a temperatura do corpo e podem ter uns efeitos no sistema nervoso central, tipo dar uma sonolência. E onde elas são usadas além de junto com o estrogênio na TH? O uso mais conhecido, sem dúvida, é na contracepção. A gente já vai falar mais disso. Mas doses altas, às vezes injetáveis, como o DMPA, podem ser usadas para suprimir a função do ovário, útil em casos de endometriose ou cólicas muito fortes, por exemplo. Antes da gente pular para a contracepção, só para fechar o ovário, ele também produz um tiquinho de androgênios, né? Testosterona e tal. Exato. Importantes para a libido, pelos pubianos, axilares. E produz outros peptídeos também, tipo inibina, activina, que ajudam a regular o ciclo. É um sistema bem complexo e interligado. Certo. Então, contracepção hormonal. A variedade é enorme hoje, né? Pílula combinada, pílula só de progestina, implante que vai sob a pele, injeção, adesivo, anel vaginal e a pílula do dia seguinte, claro. Como elas funcionam, na essência? As combinações que têm estrogênio e progestina, o principal mecanismo é impedir a ovulação. Elas basicamente enganam a hipófise para ela não liberar FSH e LH. Ah, bloqueiam o sinal lá de cima. Isso. Mas não é só isso. Elas também deixam o muco do colo do útero mais espesso, o que dificulta a passagem do espermatozoide. E alteram o endométrio, deixando ele menos receptivo para uma gravidez. Já as pílulas que só têm progestina, as POPs, elas nem sempre bloqueiam a ovulação, sabia? Dependem mais desses outros efeitos, especialmente no muco cervical. Faz sentido. E o que mais esses contraceptivos fazem no corpo, além do objetivo principal de evitar a gravidez? Olha, os efeitos são bem variados. Podem mexer com o humor em algumas pessoas, para melhor ou para pior. Aumenta algumas proteínas do sangue, como falamos. As que ligam outros hormônios e os fatores de coagulação. Daí vem o risco de trombose, principalmente por causa do estrogênio nas combinadas. Podem afetar um pouco o metabolismo das gorduras e dos carboidratos, mas isso varia muito com o tipo de pílula. E podem dar uma subidinha na pressão arterial em algumas pessoas. A eficácia é altíssima,
Mas, sempre tem um mas, né? O que pode fazer falhar? Sim, a eficácia teórica, se usar tudo certinho, é incrível. Mas na vida real, o principal motivo de falha é esquecer de tomar a pílula. Acontece. E tem também interações com outros remédios. Alguns anticonvulsivantes ou antibióticos potentes, como a rifampicina, podem cortar o efeito. É importante saber disso. E os efeitos colaterais? A gente já falou bastante da trombose. Sim, esse é o grave mais temido, embora seja raro, é bom reforçar. O risco de ter uma trombose venosa aumenta umas 3 vezes com as pílulas combinadas. E esse risco é maior ainda se a pessoa já tem outros fatores, como predisposição genética, obesidade ou se fuma. O risco de infarto e AVC também sobe um pouco, especialmente em quem fuma e tem mais de 35 anos. Certo. Mas tem os efeitos mais leves que são bem mais comuns. Enjoo, dor nas mamas, aquele sangramento fora de hora, o escape, principalmente no começo ou com as pílulas só de progestina. Dor de cabeça também pode rolar. E os moderados. Pode ter um ganho de peso, algumas alterações na pele, tipo manchas, cloasma ou acne, embora algumas pílulas até melhorem a acne. E o câncer? Tem algum impacto? Olha, a boa notícia é que os contraceptivos combinados diminuem bastante o risco de câncer de ovário e de endométrio. Isso é bem estabelecido. A relação com o câncer de mama é mais complexa. Muitos estudos, revisões. O consenso atual é que, no geral, não parece aumentar o risco significativamente a longo prazo. Talvez possa antecipar um diagnóstico em quem já teria, mas não causar mais casos no total. E as opções que só têm progestina? O implante, o injetável DMPA, para quem são? São ótimas alternativas quando o estrogênio não pode ser usado, por contraindicação. A eficácia é alta, parecida com a das combinadas. O grande, porém, muitas vezes, é o padrão de sangramento. Fica irregular, pode ter escape frequente ou até ausência de menstruação. Isso incomoda algumas usuárias. O DMPA, aquela injeção trimestral, tem 2 coisas específicas. Pode demorar um pouco para a fertilidade voltar depois de parar, às vezes mais de 1 ano, e causa uma perda de densidade óssea enquanto está em uso, mas que geralmente é reversível depois. Ah, importante saber disso. E o implante, o Nexplanon, que dura 3 anos. É super eficaz, discreto, mas o sangramento irregular também é o principal efeito colateral que leva à descontinuação. E não podemos esquecer que as pílulas combinadas têm benefícios que vão além da contracepção, né? Com certeza. Reduzem cistos no ovário, diminui o risco daqueles cânceres que falamos, de ovário e endométrio, reduzem doença benigna da mama, cólicas menstruais fortes, os sintomas da TPM e ainda podem melhorar a acne e o hirsutismo, que é o excesso de pelos. São vantagens bem significativas para muita gente. Ok, saindo um pouco da contracepção, vamos falar de como a gente pode bloquear ou modular a ação desses hormônios. O que são os SERMs? Você mencionou antes. SERMs são moduladores seletivos do receptor de estrogênio. O nome já diz. Eles agem de forma seletiva. O exemplo clássico é o tamoxifeno. Ele é muito interessante. Na mama, ele age como um antiestrogênio, bloqueia o receptor. Por isso é usado no tratamento e prevenção do câncer de mama. Mas no osso e nos lipídios, ele age como se fosse um estrogênio, trazendo benefícios. Só que no útero, ele também age como estrogênio, estimula o endométrio. E isso aumenta o risco de câncer de endométrio. É uma faca de 2 gumes, né? Entendi. E o raloxifeno? É outro SERM? Isso, o raloxifeno é outro. Ele também tem esse efeito bom no osso, protege contra a osteoporose. Mas a grande vantagem dele é que ele não estimula nem a mama nem o endométrio. Por isso ele é usado para osteoporose e também para prevenir câncer de mama em mulheres de alto risco. Mostra como a farmacologia conseguiu refinar essa seletividade. Outra estratégia é mirar no receptor de progesterona. A mifepristona, conhecida como RU486, faz isso. É um antagonista. O uso principal dela é para interromper a gravidez, geralmente junto com uma prostaglandina, o misoprostol, e também funciona como contraceptivo de emergência. E para quem produz estrogênio demais, como em alguns tipos de câncer de mama que dependem dele? Aí a gente tem os inibidores da aromatase. Lembra da aromatase? Aquela enzima que transforma androgênios em estrogênios? Lembro. Então, remédios como anastrozol e letrozol bloqueiam essa enzima. Com isso, os níveis de estrogênio caem drasticamente. São muito usados hoje em câncer de mama, principalmente depois que o tamoxifeno falha.
E tem também o fulvestranto, que é diferente. Ele não só bloqueia o receptor de estrogênio, como também o degrada. É um antagonista puro, também usado em câncer de mama resistente. E para a situação inversa? Para ajudar a ovular quem tem dificuldade, como na síndrome dos ovários policísticos, a SOP. Aí, o clomifeno ainda é o carro-chefe, a primeira linha de tratamento para induzir a ovulação. Ele é curioso, age como um antiestrogênio lá no cérebro, no hipotálamo. Ele faz o cérebro achar que tem pouco estrogênio circulando. Engana o sistema, então. Exato. E aí o cérebro responde mandando mais FSH e LH para tentar estimular o ovário. E na maioria das vezes, isso funciona e induz a ovulação. É eficaz, mas precisa de acompanhamento médico porque tem risco de hiperestimulação ovariana, os ovários crescerem demais, e também aumenta a chance de ter gêmeos, ou mais bebês, em torno de 10% dos casos. Ufa, cobrimos bastante coisa do lado feminino. Vamos virar a chave agora para os testículos e os hormônios masculinos. Vamos lá. Os testículos têm duas funções básicas, né? Produzir espermatozoides, a espermatogênese, que depende do FSH e também da testosterona ali localmente. E a função endócrina, que é produzir os androgênios, principalmente a testosterona. Quem faz isso são as células de Leydig, estimuladas pelo LH. A testosterona é o principal, mas o corpo faz mais coisas com ela, né? Transforma ela. Sim, isso é super importante. Em alguns tecidos, como a próstata, a pele, os folículos de cabelo, tem uma enzima, a 5-alfa-redutase. Ela converte a testosterona em dihidrotestosterona, a DHT. E a DHT é, na verdade, um androgênio mais potente nesses locais específicos. Muitos efeitos da testosterona na próstata e no cabelo são mediados pela DHT. E em outros tecidos, como no tecido gorduroso, no cérebro, a testosterona pode ser convertida em estradiol, pela aromatase. Ou seja, homens também têm estrogênio vindo da testosterona. Interessante. E quais são aqueles efeitos clássicos da testosterona que todo mundo associa? Bom, na puberdade masculina, é ela que comanda o show. Crescimento do pênis e testículos, aparecimento de pelos no corpo e rosto, a voz engrossa, a pele fica mais oleosa, aumenta a massa muscular e a massa óssea. No homem adulto, ela é fundamental para manter a libido, a função sexual, a massa muscular, a força e também estimula a produção de glóbulos vermelhos no sangue. E quando é que se usa a testosterona como remédio? O uso clínico principal e mais bem estabelecido é na terapia de reposição para homens que têm hipogonadismo confirmado, ou seja, que comprovadamente produzem pouca testosterona. Isso pode ser feito com injeções nos músculos, de tempos em tempos, ou com preparações para usar na pele, como gel ou adesivo. Agora, aquele uso para combater o envelhecimento, melhorar a disposição ou para ganhar músculo em quem não tem deficiência, isso é bem mais controverso e tem riscos envolvidos. Que riscos são esses? Olha, se usada por mulheres ou crianças, causa virilização, claro. Engrossa a voz, aumenta pelos, etc. Nos homens, mesmo em terapia de reposição, pode piorar a apneia do sono, causar acne, ginecomastia, crescimento das mamas. E em doses mais altas ou no uso para ganho de massa muscular, pode suprimir a produção natural de esperma, levando à infertilidade e até atrofiar os testículos. Pode também aumentar demais os glóbulos vermelhos, o que engrossa o sangue e aumenta o risco de trombose. Afeta os lipídios de forma ruim, diminuindo o HDL, o colesterol bom. E o fígado? Os derivados orais que são modificados para não serem destruídos pelo fígado, os 17 alquilados, esses sim são bem tóxicos para o fígado. Podem causar desde icterícia até tumores. São muito usados no mercado ilegal de anabolizantes. E em homens mais velhos, pode acelerar o crescimento da próstata se já tiver alguma hiperplasia. E se a ideia for justamente o contrário? Diminuir a ação dos androgênios. Isso é chave no câncer de próstata, né? Exatamente. A terapia de privação androgênica é um dos pilares do tratamento do câncer de próstata avançado, que depende da testosterona para crescer. Antigamente, se fazia muita cirurgia para retirar os testículos, a orquiectomia. Hoje, o mais comum é usar medicamentos. Os análogos do GnRH, usados de forma contínua, eles acabam desligando a produção de LH pela hipófise. Sem LH, as células de Leydig param de produzir testosterona. É uma castração química, digamos.
E além de parar a produção, tem como bloquear a ação ou a conversão da testosterona? Sim, temos várias classes de antiandrogênios. Primeiro, os que inibem a conversão para DHT, os inibidores da 5-alfa-redutase, a finasterida e a dutasterida. Ah, esses são famosos para calvície e para próstata aumentada, né? Isso, para hiperplasia prostática benigna, HPB, e para queda de cabelo de padrão masculino. A finasterida também se usa, sem indicação formal na bola, mas se usa para hirsutismo em mulheres. Depois temos os que bloqueiam diretamente o receptor de androgênio. Flutamida, bicalutamida são usados no câncer de próstata, muitas vezes junto com os análogos de GnRH para um bloqueio mais completo. E tem a espironolactona, que é um diurético, mas que também tem esse efeito de bloquear o receptor de androgênio. Por isso, também é usada para tratar hirsutismo em mulheres. Pra gente ir fechando, uma curiosidade. E a pílula masculina? Porque a gente ouve falar tanto, mas ela não chega. Ah, essa é a pergunta de milhões. É um desafio científico muito maior do que foi a pílula feminina. Pensa bem, a mulher ovula uma vez por mês. O homem produz milhões de espermatozoides todos os dias. Interromper essa produção de forma segura, eficaz e principalmente reversível é muito complicado. Várias estratégias já foram testadas. Usar só androgênios ou androgênios com progestinas para suprimir a produção lá no testículo. Mas a eficácia nunca foi 100% e sempre tinha efeitos colaterais limitantes. Teve o Gossipol, um composto extraído do algodão, testado na China, parecia promissor, mas se mostrou muito tóxico e podia causar infertilidade permanente. A pesquisa continua, mas ainda falta um caminho claro para uma opção tão prática quanto a pílula feminina. Nossa, realmente. Uma viagem bem complexa por esse mundo dos hormônios gonadais. Deu para ver como esse equilíbrio é delicado, né? Tanto em homens quanto em mulheres. E como a farmacologia desenvolveu muitas ferramentas para intervir nesse sistema. Desde repor o que falta, como na insuficiência ovariana ou no hipogonadismo, até bloquear ou modular a ação para contracepção, para tratar doenças como câncer, endometriose. Exato. E ficou claro também que muitas dessas intervenções não são isentas de riscos ou controvérsias, né? A TH pós-menopausa é um exemplo clássico dessa balança entre riscos e benefícios que precisa ser pesada individualmente. E a pesquisa não para. A busca por opções mais seguras, mais eficazes, como um contraceptivo masculino que funcione, ou entender melhor o impacto daqueles disruptores endócrinos que falamos lá no começo, tudo isso continua. Fica muito claro que entender esses mecanismos é fundamental, tanto para as nossas decisões de saúde, quanto para as discussões maiores na sociedade sobre o uso de hormônios, seus limites, seus benefícios. Sem dúvida. E para a gente pensar um pouco além do que falamos, considerando esse impacto tão profundo que os hormônios têm na nossa vida inteira, da puberdade até o envelhecimento, e as ferramentas que a gente tem hoje para mexer com eles, onde você acha que a pesquisa deveria focar mais agora? Será que é em otimizar o que a gente já tem, minimizar os riscos a longo prazo, ou será que precisamos de abordagens totalmente novas para desafios que ainda estão aí, como a contracepção masculina ou o manejo ideal da menopausa para todas? Fica aí a reflexão sobre os próximos capítulos dessa história hormonal.